O desapego não é um truque barato para manipular sentimentos. Não é fingir indiferença, ignorar mensagens ou jogar com a dúvida do outro. Pensar assim é distorcer completamente o verdadeiro significado do desapego. Segundo Carl Jung, o desapego tem ligação direta com a individuação. Essa jornada silenciosa e profunda em direção a quem você realmente é. É o processo de deixar de depender do olhar alheio e finalmente sustentar-se em sua própria essência. Veja, muitas mulheres acreditam que quanto mais se entregarem, mais seguras estarão. Pensam, se eu amar com toda a intensidade, se eu mostrar o quanto ele é importante, se eu provar o quanto estamos bem juntos, então ele jamais irá embora. Mas reflita, será mesmo que insistir, suplicar, segurar com força é o caminho para manter alguém? Ou isso se parece mais com um abraço sufocante, que em vez de aproximar, afasta? Esse apego exagerado quase sempre nasce de uma identidade frágil, ainda em formação. É a tentativa de encontrar plenitude no reflexo do outro, quando na verdade a verdadeira plenitude só floresce dentro de você. Se o seu humor desaba porque ele não respondeu uma mensagem, se seu dia é definido pelas reações dele, então você está vivendo no modo preciso ser validada, e não no modo sou quem sou. E essa dependência, acredite, é percebida. Mesmo que de forma sutil, ela vibra no ar. Hill chamava isso de projeção. Tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, projetamos no outro. Assim, quando uma mulher se agarra com todas as forças, na verdade está projetando sua ansiedade, e essa tensão silenciosa pesa no ambiente, transformando-a em alguém que precisa constantemente de aprovação. Agora observe o contraste. A mulher desapegada. Ela não precisa se esforçar para ser magnética. Sua energia não gira em torno de tapar buracos emocionais com atenção alheia. Ela caminha tranquila, consciente de que seu valor não está em um chat, nem na atenção passageira de quem não sabe reconhecer sua grandeza. E atenção, desapego não é frieza, não é indiferença, não é ignorar propositalmente para fisgar alguém. É algo muito mais elevado. É manter sua serenidade intacta, independentemente da reação externa. A mulher desapegada não corre atrás, não porque queira jogar duro, mas porque entende. Energia é preciosa demais para ser desperdiçada em quem não demonstra interesse real. Ela sabe que seu tempo é sagrado e que migalhas de atenção nunca serão um banquete digno de sua alma. Muitas mulheres ainda acreditam que dar de si sem limites é o caminho mais rápido para serem escolhidas. Mas essa ilusão nasce de uma crença antiga, quase invisível, que precisa ser quebrada. Muitas pessoas acreditam que o amor se conquista, como se fosse um troféu a ser alcançado depois de esforços exaustivos. Mas o amor verdadeiro não é moeda de troca, nem algo que você precise comprar com dedicação excessiva. Napoleon Hill dizia: aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos controlando como marionetes. Se você não reconhece o seu próprio valor, inevitavelmente será escravizada pela necessidade de aprovação alheia. Quando essa ilusão cai por terra, algo poderoso acontece. Você deixa de oferecer carinho como se fosse pagamento, para garantir permanência, e para de enxergar relacionamentos como campos de batalha onde precisa provar, a cada instante, que merece ficar. Então compreende, sua felicidade não está nas mãos do outro. Um visto, um silêncio, uma mensagem respondida ou ignorada não definem o seu valor. Porque quando você pratica o desapego, descobre que suas emoções respondem apenas a você. E aqui está a verdade. Desapegar não é se tornar fria. Pelo contrário, é amar sem punho fechado. É amar com a mão aberta, sem forçar nada, entendendo que aquilo que realmente pertence a você permanece, e aquilo que não pertence parte, sem dramas desnecessários. É nesse momento que a mágica acontece. Quando você se desapega, não perde afeto. Você cria espaço para um amor mais valioso, um amor que respeita seus limites, que valoriza sua presença, que não suga sua energia. E mais, você deixa de implorar, mendigar ou tentar provar a cada passo que merece atenção, porque entende que o amor não deve ser um jogo de resistência, mas um refúgio de apoio mútuo. É exatamente por isso que os homens não resistem a uma mulher que conquistou sua liberdade interior. Pense nisso. Você já encontrou alguém que, sem dizer quase nada, despertou em você uma curiosidade irresistível? Existe algo no ar, algo silencioso, mas poderoso, que fala antes mesmo das palavras. E talvez você também já tenha conhecido o oposto.
Aquela pessoa cuja energia soa estranha, confunde ansiedade com entusiasmo, força sorrisos, tenta agradar demais, mas em vez de aproximar, gera desconforto. Napoleão lembrava: o inconsciente envia sinais que a mente racional não decifra. Nossa energia fala antes de nós e determina como os outros vão reagir. Não importa se você domina o discurso ou se sua aparência é impecável. Se sua energia está carregada de insegurança, medo ou necessidade, é isso que será percebido. As palavras podem ser ensaiadas, mas a energia, jamais. Nos relacionamentos, a atração não está no físico apenas, nem em frases decoradas. Está no invisível, naquilo que paira no ar entre duas pessoas. E aqui está o segredo. Quando uma mulher está centrada em si, desapegada da validação externa, ela transmite uma calma magnética. Ela não fica ansiosa esperando resposta, porque sua identidade não está algemada ao retorno do outro. E essa energia fala mais alto do que qualquer palavra. Quando sua energia está saturada de medo de rejeição, de receio de não ser suficiente, até um silêncio de 2 minutos pode parecer uma tragédia. Essa urgência transborda. Ela escapa na sua voz, nos seus olhos, nos seus gestos. E sem perceber, você deixa de ser receptiva para se tornar reativa. É nesse estado que nasce a pressa de enviar mais uma mensagem, de justificar o que não precisava ser explicado, de forçar sua presença, como se tivesse que provar o direito de estar ali. Napoleão nos alertava: tudo o que não reconhecemos em nós mesmos acaba nos controlando. Quando você nega sua própria inteireza e se agarra desesperadamente à necessidade de ser escolhida, sua energia reflete isso. O que antes era carisma natural se contamina e se converte em carência, em desejo ansioso de validação. Muitas mulheres não percebem que, nesse instante em que a frequência muda, todo o relacionamento se transforma. Deixa-se de ser aquela mulher serena e magnética e passa-se a ser alguém que implora silenciosamente por atenção. O homem talvez não saiba explicar, mas sente. Algo mudou. De um dia para o outro, a magia se quebra. E lembre-se, a energia sempre fala mais alto do que as palavras. Quando você atrela sua alegria às reações de um homem, quando respira de peito apertado esperando o próximo movimento dele para decidir se vai sorrir ou não, sua energia se torna pesada. Paira no ar uma pressão invisível que, em vez de criar laços, desgasta. Napoleão dizia: aquilo a que resistimos persiste. Quanto mais você busca a aprovação, mais reforça sua própria insegurança. A verdadeira força não está em tentar controlar as reações do outro, mas em recuperar o próprio centro. A mulher que se conhece, que não precisa de um olhar ou de uma mensagem para se sentir inteira, não perde noites de sono, nem se angustia na espera. Ela vive, ela foca no seu caminho, não na ausência de resposta. E só isso já a torna cativante. Uma mulher centrada não se afoga em análises minuciosas, não transforma cada palavra em sentença, não se machuca com silêncios, porque ela se sente bem com quem é, sem permitir que o comportamento alheio dite sua paz. Ela não precisa ser escolhida, porque já se escolheu. E Jung enfatizava: a missão genuína do ser humano é integrar sua sombra, é abraçar os próprios medos, em vez de empurrá-los para fora. Quando isso acontece, você deixa de ser controlada pelo que falta e passa a ser guiada pelo que já é. Quando uma mulher entende isso, ela deixa de implorar por amor como quem pede esmolas e começa a atrair conexões genuínas apenas por ser verdadeira, porque a realidade é simples. Você não pode forçar ninguém a amar você. Não pode amarrar alguém para que ele a valorize, mas pode transformar a sua energia. Pode abandonar essa urgência de provar seu valor e passar a agir como quem já o reconhece. Essa mudança muda tudo, porque os homens não respondem à pressão, eles respondem à presença. Eles percebem a diferença entre uma mulher que precisa ser amada e uma mulher que já se sente inteira sem esperar aplausos. E, inevitavelmente, são atraídos por essa energia. Uma energia que revela uma vida com sentido, que não depende de alguém lançando uma boia de salvação. Uma energia que não pode ser falsificada. Da próxima vez que você se perceber presa a jogos mentais revisando mensagens, decifrando sinais, pare, respire, pergunte a si mesma: que energia eu quero trazer para este momento? Napoleão dizia: o que não trazemos à consciência, retorna como destino. E quando você se apropria da sua energia, em vez de deixá-la solta para quem quiser manipular,
você se torna uma força imparável. Nesse ponto você não implora, não suplica, não pede aquilo que já é seu por direito, porque quando você se torna a guardiã da sua própria segurança, tudo ao seu redor se ajusta à sua frequência. Mas quando você mergulha em hipóteses e se perde em análises, destrói sua paz. Uma simples demora em uma resposta vira abandono. Um tom mais seco vira novela de dúvidas. E enquanto isso, a vida passa, e você fica em pausa, esperando que alguém lhe dê permissão para se sentir bem. Mas a verdade é que ninguém tem esse poder sobre você, exceto você mesma. E quando essa compreensão se instala, tudo muda de cor. Você deixa de gastar energia tentando decifrar cada gesto e passa a permitir que a história simplesmente flua. Napoleão lembrava: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse é o ponto. O problema de viver na análise interminável é que você congela em um ciclo de ansiedade, procurando fora respostas que só poderiam ser encontradas dentro de si. Aquilo que realmente faz bem não te mergulha em preocupação incessante, mas em paz. Então a grande questão não é controlar o incontrolável, é decidir onde você coloca sua atenção. E mais do que isso, com qual postura você escolhe enfrentar a vida. No fim das contas, há algo que ninguém pode controlar por você: a sua energia, a sua paz, o seu foco e a sua alegria. E no instante em que sua atenção se volta para dentro, em vez de depender do comportamento dos outros, tudo começa a se encaixar de forma diferente. Carl Jung lembrava: o que reprimimos retorna como destino. E se você vive pendurada na validação externa, tropeçará repetidamente em situações que reforçam exatamente essa dependência. Mas quando você decide que já é completa, aconteça o que acontecer, todo o seu panorama muda. Pense em toda a energia que você desperdiça se perguntando: por que ele não respondeu? O que quis dizer com aquele tom? Agora imagine canalizar tudo isso para suas metas, para suas paixões, para aquilo que expande sua vida. E se em vez de esperar que alguém a escolha, você simplesmente decidisse: eu me escolho primeiro. Nesse instante, cada atraso na resposta perde importância. Cada silêncio deixa de ser ameaça. Você se lembra de que já é valiosa. A vida não consiste em decifrar cada gesto dos outros, mas em confiar que o que é verdadeiro se revela sem esforço. Pessoas que realmente querem estar com você não deixam dúvidas. E aconteça o que acontecer, você ficará bem. Essa confiança é a âncora que a torna inabalável. Ela a mantém no presente, longe do pânico pelo futuro, permitindo relacionamentos genuínos, sem a necessidade de prever todos os cenários. E nada, absolutamente nada, é tão magnético quanto uma mulher que vive no agora, sem medo, sem espera, sem se perder em mares de hipóteses. Jung dizia: a jornada mais desafiadora é a que fazemos para dentro de nós. E quando você tira os olhos do externo e volta para o seu interior, percebe algo simples, mas transformador. Você não precisava que ninguém dissesse: você vale. Você já valia desde sempre. Por isso, na próxima vez que se encontrar patinando em dúvidas ou mergulhada em análises infinitas, pare, respire fundo, pergunte-se o que realmente importa neste exato momento. E depois, faça algo que a reconecte consigo mesma. Porque a vida não foi feita para ser dissecada passo a passo, mas para ser vivida. O silêncio, muitas vezes, é uma das forças mais impactantes que você pode exercer. Ele carrega um peso maior do que qualquer frase longa. Ele fala por si, dispensa explicações intermináveis, sem a necessidade de convencer ninguém. Jung dizia que tudo aquilo que nos incomoda no outro pode se tornar uma ponte para compreendermos mais sobre nós mesmos. As pessoas vivem reagindo no impulso. Acreditam que se explicarem o suficiente, se justificarem 1000 vezes, de alguma forma o outro finalmente entenderá. Mas a verdade é dura. A força não está em explodir, nem em despejar palavras. A força está em permanecer firme, em não permitir que o comportamento alheio gerencie suas emoções. Pense na última vez que alguém te feriu. Talvez tenha ignorado sua mensagem, talvez não te deu a prioridade que você esperava. E o que você fez? Reclamou? Demonstrou raiva? Hill lembrava que a projeção é uma força inconsciente poderosa. Sempre que reagimos sem controle, não estamos apenas respondendo ao outro, mas revelando inseguranças que ainda não quisemos encarar. É por isso que a reação nos aprisiona, enquanto o silêncio nos liberta. Explodir não fará ninguém valorizar você.
Pelo contrário, apenas mostra o quanto suas emoções são manipuláveis. Revela que basta um gesto para que alguém tenha poder sobre você. E quando o outro percebe isso, tudo desmorona. E é aí que acontece o impensável. A ausência ecoa mais do que qualquer sermão. O espaço que antes você ocupava vira vazio, e o vazio provoca inquietação. A mente começa a questionar: por que ela não respondeu? Por que não está lutando pela minha atenção? Esse desconforto se torna uma lição silenciosa, muito mais poderosa do que qualquer discussão. Napoleão dizia que a solidão não vem de estar sem pessoas ao redor, mas de não conseguir comunicar o que é realmente importante. E é exatamente no espaço do silêncio que o outro se encontra consigo mesmo, sem desculpas, sem saída, sem culpar você. O silêncio transforma você em enigma, e tudo o que é enigmático tem valor, porque não dá munição, não dá pretextos, não entrega a própria essência de graça, ênfase lenta. É nesse vazio que nasce seu verdadeiro poder. E aqui está a grande virada. Silêncio não é passividade, é autocontrole, é firmeza, é a habilidade de manter sua dignidade intacta, sem precisar implorar ou persuadir. Se você quer manter o interesse de um homem, entenda: as pessoas valorizam aquilo que exige conquista. Tudo o que está sempre disponível, sempre previsível, perde o brilho. A paixão morre antes que você perceba. Mas preste atenção, não estamos falando de jogos, de estratégias ou manipulações baratas. O que realmente importa é viver de um lugar onde a sua presença é uma escolha, não uma obrigação. E uma mulher que entende isso se torna inabalável. Nada é tão magnético quanto uma mulher que sabe calar. E justamente por isso, é ouvida sem dizer uma palavra. Napoleão enfatizava que a individuação, tornar-se completa, exige viver plenamente, sem se fundir na história de ninguém. Isso significa ter uma vida tão apaixonante que você não passa o tempo olhando o celular esperando uma mensagem, nem se coloca disponível 24 horas por dia. Não porque queira se fazer de difícil, mas porque sua vida é cheia, rica e intensa, e não gira em torno dele. Os homens, inconscientemente, respondem a um leve fator de desafio. Não porque queiram dramas ou joguinhos emocionais, mas porque valorizam mais aquilo que precisam conquistar. O que chega de mão beijada, garantido, raramente empolga. Observe a si mesma. Quando algo surge sem mistério, sem esforço, sem dedicação, muitas vezes você nem dá tanta importância. Nos relacionamentos acontece o mesmo. Uma mulher sempre à disposição, esperando, mata o estímulo, elimina a faísca que desperta o desejo do outro. Ser um pouco menos acessível não é frieza, não é indiferença. É simplesmente não desmontar sua agenda só porque uma mensagem chegou. É viver uma vida completa, cheia de projetos, e não deixar que cada notificação dite sua atenção. É exatamente isso que a torna magnética. Mostrar que sua presença é valiosa e não automática. Quando você está sempre presente, mesmo sem perceber, transmite a mensagem de que seu tempo vale mais que o do outro. Na prática, isso tira o esforço dele. Mas quando você mantém sua independência emocional, ele percebe. Você não corre atrás. Você não mendiga migalhas de atenção. Você vive. Ponto. O erro mais comum é acreditar que, ao se mostrar sempre disponível e entregar tudo, você ganhará o amor dele. Na verdade, o que acontece é o oposto. Você convida à preguiça, ao desinteresse. Sem estímulo, não há emoção. Sem emoção, não há desejo. A atração verdadeira nasce do equilíbrio entre presença e autonomia, entre intensidade e liberdade. E é justamente aí, nesse espaço de força silenciosa, que você se torna irresistível.